Bom dia, a paz do Senhor, amados. Que o Senhor continue abençoando a cada família, a cada vida, a cada pessoa que tem nos acompanhado em nossos vídeos e nas nossas redes sociais. Queria trazer uma reflexão nessa manhã no livro de Filipenses, no capítulo 1 e o verso 1 que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Só esse primeiro versículo para podermos trabalhar em cima dele. Eu espero poder aproveitar essa primeira leitura já para avisar aos que nos seguem que dessa feita vamos trabalhar em cima do livro de Filipenses, né? Todo ele. Então a leitura vai ser extensa. Quem quiser nos acompanhar no YouTube, fique à vontade. Vamos deixar o link aí para você nos seguir, né? Pois há um interesse forte em trabalharmos o livro de Filipenses. Filipo foi uma cidade que tem uma história, né? Ela, no século IV, se não me falha a memória, ela foi sede da Grécia, cidade de Alexandre o Grande, que a batizou com o nome do seu pai, Filipe II. Consequentemente, foi tomada pelos romanos, se tornou província romana e tinha um papel muito importante na sua época. Era a primeira cidade da Macedônia. Ao entrar na Macedônia, você teria que passar por Filipe, e foi isso que aconteceu com Paulo, quando na sua segunda viagem, visitando as igrejas que já tinham sido formadas na sua primeira viagem, em um determinado momento em Troade, se não me falha a memória, ele recebeu um sonho. E nesse sonho alguém chegava e dizia para ele: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E foi o que ele fez, entendendo que era uma mensagem de Deus para ele, uma chamada do Espírito Santo. Ele prontamente se aparelhou juntamente com seus amigos que estavam com ele e desceram para Filipe, para Macedônia, chegando ali em Filipe. E chegando em Filipe ele se estabelece, né? Aí ele começa a pregar o evangelho para os gentios ali naquela cidade, e posterior à sua saída, né, algum tempo depois, já em Roma, preso, ele escreve esta carta aos seus irmãos na cidade de Filipe, né? Aproximadamente no ano 51, 52 da era cristã, ele vai a Filipe, forma ali uma comunidade, sai, anos depois, preso já em Roma, já no ano 60, 62, nessa faixa, ele escreve, né, praticamente 10, 11 anos depois, esta carta à igreja de Filipe. E ele inicia essa carta desta forma: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Eu queria trabalhar esse versículo porque as pessoas, infelizmente, elas tendem a ler a Bíblia sem analisar, sem estudar. Eu sempre digo que Bíblia a gente não lê, a gente estuda, porque a gente lê até gibi, jornal. Mas com relação à palavra, Jesus disse: examinai.
e o termo ali é peneirar. Então, a nossa função é peneirar, estudar, escrutar a palavra, entender o que ela está nos dizendo, até porque ela foi escrita para uma época que não é nossa. Consequentemente, eu preciso entrar na mente do autor, entender quem falou, para quem falou e quando falou. Isso aqui é um princípio básico da teologia. O termo servo mesmo. Quando falamos de servo, automaticamente a nossa mente ela remete a escravos. Para quem conhece um pouco de história, fez o dever de casa, sabe do que o Brasil, ou como o Brasil foi formado, como chegamos até aqui. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, trouxeram na sua bagagem escravos. Esses escravos praticamente foram os primeiros a trabalharem na terra para os seus senhores. Então temos o termo servo aí, vindo dessa cultura que acabou chegando no Brasil e consequentemente até nós. Graças a Deus, uma lei áurea fez a libertação dos escravos, mas ficou isso como uma mancha, na nossa história. Então, falando aqui de servos. Quando falamos de servo na Bíblia, encontramos uma palavra, um termo grego chamado doulos, ou dolóis, como alguns chamam. Define servo, escravo, no grego. Porém, alguns leitores, eles param aí. Servo no grego é doulos, ou escravo. Mas a gente precisa entender que a Bíblia ela foi criada, ela foi compilada dentro de um ambiente semítico. Consequentemente, a cultura judaica cristã é quem embasa esse conceito. E quando falamos de servo dentro da cultura judaica, no livro de Êxodo e Deuteronômio temos duas palavras ali, na verdade é um conceito só falado duas vezes ali, uma em Êxodo e outra em Deuteronômio, revisando aquilo que foi falado em Êxodo. E o termo escravo ali, ele entra dentro de alguns apontamentos. Segundo a cultura judaica, se você penhora uma pessoa ou toma ela como escravo, sendo ela judeu, uma lei regia essa questão. Sendo ele judeu, esse escravo ele não poderia ficar por mais de 6 anos como escravo, servindo como escravo. Sendo assim, a cabo de 6 anos, o seu senhor ou dono teria que deitar fora, ou forro, como algumas traduções dizem. Se ele viesse sozinho, solteiro, sairia sozinho. Caso esse escravo tivesse ali, sendo o seu senhor bondoso com ele tivesse ali filhos, esposa e um patrimônio ali juntamente, cresceu ali um patrimônio, fez, o seu dono permitiu que ele ali adquirisse um patrimônio. Mesmo assim, a cabo de 6 anos, essa pessoa, se ela chegou só, ela sem nada, sairia só e sem nada. Seria vida por vida, sairia com a roupa do couro, como diz assim. Já se esse escravo, uma vez que é casado ou tendo filhos, ou simplesmente porque o seu senhor foi bondoso com ele e ele quis continuar escravo daquele senhor, esse senhor ele tinha por obrigação de levar esse escravo diante dos líderes da cidade
e comunicar que aquele homem agora ele estava querendo continuar como escravo, mesmo quando a lei já dava a ele a condição de sair debaixo da tutela do seu senhor. Essa informação chegaria aos senhores, aos líderes da cidade, confirmando isso com o escravo. Então eles viriam e furavam a orelha daquele escravo. Daí o termo servo de orelha furada. Isso queria dizer que aquele escravo estava servindo àquele senhor, agora não mais por uma dívida, mas porque ele queria, porque ele amava o seu senhor. Ele queria estar debaixo da tutela daquele senhor. Sendo assim, é essa questão que Paulo remonta, que é o termo doulos ou servo no Novo Testamento remonta. Somos servos de Cristo, mas não obrigados. Jesus não botou uma faca no nosso pescoço para servirmos a Ele. Se o fazemos hoje, o fazemos por graça, pela misericórdia com que Ele nos amou, com que Ele teve para conosco, pelo entendimento que temos de um ser glorioso como Deus, olhar a nossa situação, seres miseráveis, fadados ao inferno, e Ele simplesmente se dispor da sua glória por amor de mim e de você. Fazendo isso, aniquilou-se a si mesmo, achado em forma humana, a humilhar-se a ponto de morrer em morte de cruz, que para a sua época era a pior morte para um ser humano. Humilhado, jogado diante da sociedade como alguém imundo, maldito, que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele se dispôs a isso por amor a mim e a você. E agora ele faz um convite a cada um de nós. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se quisermos ter a nossa vida, e quando falamos de vida, é vida eterna, ele disse: quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, se você tem a consciência e entende que Cristo, sendo Deus, fez tudo isso por amor a você e a mim, como devemos honrar essa atitude? Paulo, ele honrava Deus, honrava Cristo, se colocando como servo dele, servo de orelha furada, alguém que estava ali disposto a abrir mão dos seus eus, dos seus ismos, dos seus patrimônios, de tudo aquilo que ele era como pessoa, de tudo aquilo que ele poderia ter ou tinha, abrir mão de tudo isso para servir a Cristo. Foi o que Paulo fez. E ele deixava isso claro. Na maioria das suas cartas, ele sempre se coloca: eu, servo do Senhor. Paulo, servo do Senhor por vontade de Deus. Servo, servo, servo. Então entenda, amados. Somos servos. Servos de orelha furada. Servimos ao Senhor não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. Ele é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. E compreendendo isso, nada melhor do que estarmos debaixo da sua mão. Até porque não somos livres. Não somos livres. Ou servimos a Cristo, ou servimos ao pecado. Ou servimos a Cristo para a vida, ou ao pecado para a morte. Não existe meio termo. É como alguém diz: o muro, se existe um muro, o muro é do maligno. Então até em cima do muro você tem lado. Ou escolhemos ser servos de Cristo, e essa escolha ela é voluntária, porque tudo parte da vontade. Ou você decide ser servo de Cristo,
ou você continua sendo servo do pecado. A questão é o fim das coisas. Servo de Cristo, vida eterna. Servo do pecado, morte eterna. Então você decide para que lado você quer ir. Que o Senhor continue te abençoando. E entenda que a melhor coisa que aconteceu ao ser humano foi ele ser chamado por Cristo. Para ser servo de Cristo. Entendendo que essa serventia não é algo imposta. Servimos a Cristo porque o amamos. Servimos a Cristo por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, quando a culpa era minha e Ele tomou sobre si esta culpa. Vestiu a nossa camisa, os nossos pecados, se revestiu das nossas iniquidades e o castigo que nos trazia a paz estava sobre Ele. E por causa das suas ações, das suas pisaduras, fomos sarados. É o que Isaías diz. Então, que o Senhor continue abençoando a tua vida, te fortificando em tudo. Servimos ao Senhor porque o amamos. Então, sirva ao Senhor. Abraça esta causa. Porque a melhor coisa que o homem faz é se colocar debaixo da mão de Deus. Porque isso trará vida eterna, saúde, em nome do Senhor Jesus. Para ti e para tua família foi a promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Amém? Que Deus continue abençoando a todos para a glória de Deus.